Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e nos ampare. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente aqui conosco, nos trazendo a sua paz. Para iniciarmos, vamos fazer, meus irmãos, uma pequena oração, uma pequena prece de agradecimento a Deus, nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, Senhor e Mestre Jesus, nós te agradecemos, Deus Pai, por esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui, aprendendo dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, dando-nos sabedoria e discernimento, para que podermos compreender desses ensinamentos e que possamos utilizá-los em nossas vidas. Que assim seja. Meus irmãos, hoje falaremos sobre a parábola da figueira seca, descrita no número 8 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao texto. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Este capítulo foi extraído do Evangelho de Marcos, do capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e de 20 a 23. A doutrina espírita nos esclarece que essa parábola da figueira seca tem a ver com as pessoas que parecem ser pessoas do bem, mas que não produzem nada de bom. Aquelas pessoas que podem fazer o bem, têm os meios de fazer o bem, de ajudar o próximo e não ajudam. O Evangelho segundo o Espiritismo fala também daqueles oradores que têm muito brilho em suas palavras, que agradam aqueles que os ouvem, mas que não seguem o que dizem. Nada fazem para a prática do bem, em ajuda dos nossos irmãos necessitados, mais necessitados, né? O Evangelho fala também, meus irmãos, de todas as utopias, sistemas vazios e doutrinas que têm os meios de serem úteis e não são, aproveitando-se da boa fé dos seus discípulos. Todas essas doutrinas são comparadas às árvores que têm folhas, mas não têm frutos. E por isso, Jesus as condena, pois não produzem nenhum bem para a humanidade. E um dia virá que, assim como a árvore, estarão secas até a raiz. Todos os homens que são inúteis, por não terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados também como a figueira seca. O Evangelho segundo o Espiritismo associa também as pessoas que vieram com o desígnio de Deus para serem intérpretes dos espíritos, os médiuns, né? Pois eles suprem os órgãos materiais que faltam aos espíritos para nos transmitirem as suas instruções. Foram dotados por Deus dessas faculdades. Esses médiuns têm uma missão particular, e são as árvores que devem dar o alimento espiritual àqueles dos seus irmãos necessitados. Ou seja,
trabalhar no bem sem nada cobrar para isso. Esses médiuns encontram-se em toda parte, em vários lugares do mundo, pobres ou ricos, grandes ou pequenos, a fim de que ninguém seja deserdado dessa oportunidade. E para provar que todos são chamados. Mas se essas pessoas que são dotadas dessas faculdades mediúnicas se desviam do caminho, se a fazem servir às coisas más e nocivas e de interesse mundano, se não produzem bons frutos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros e tiram somente proveito para si mesmos. Esses são como a figueira seca. A semente que Deus colocou em suas mãos e que não sabem fazer germinar e dar bons frutos, Deus retirará delas essa faculdade, pois se tornou inútil em suas mãos. Esses médiuns, meus irmãos, Deus permitirá que se tornem presa dos maus espíritos, a fim de que possam melhorar através do sofrimento. Essa passagem também nos fala da fé que transporta montanhas, a fé que nos falta, a verdadeira fé. A fé verdadeira, meus irmãos, se alia à humildade, à caridade. Aquele que tem fé coloca sua confiança em Deus acima da confiança em si mesmo, porque sabe que somos simples instrumentos da vontade de Deus, que não podemos nada sem Deus. E por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. Meus queridos irmãos, essa é uma breve reflexão sobre a parábola da figueira seca. Que possamos ser trabalhadores da seara de Jesus, que possamos ser úteis aos nossos irmãos necessitados, fazendo bem, praticando a caridade, sendo gentis, tudo que possa agradar a Deus, nosso Pai. Que Deus, então, nos abençoe, abençoe todos nós, meus irmãos, que tenhamos uma ótima semana, repleta de boas realizações. Muito obrigado.